Está no ar mais um Capital Humano. Os números são impressionantes. As mulheres ganham em média menos 18% que os homens, o que significa que elas teriam que trabalhar mais 65 dias por ano para ter o mesmo salário que eles. Os indicadores são divulgados pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Para sensibilizar as empresas para esta desigualdade salarial, a CIT enviou um presente simbólico aos CEOs das principais empresas portuguesas no Dia Nacional para a Igualdade Salarial. Hoje, no Capital Humano, temos a responsável por esta campanha, Sandra Ribeiro, que é também presidente da CIT. Eu ia começar a perguntar, esta prenda foi enviada neste dia, qual é o objetivo e em que é que consiste este presente simbólico que entregaram? Bom, a nossa ideia foi sensibilizar exatamente o mercado de trabalho e os atores principais desse mercado de trabalho, como sejam as entidades patronais e, nomeadamente, as entidades patronais, enfim, das grandes empresas, do PCI 20, para começar, e também dos parceiros sociais. E a nossa ideia foi que, portanto, no dia 6 de manhã, recebessem este presente, o abrissem e refletissem um bocadinho sobre o que é que está errado, o que é que se está a passar, para que, efetivamente, nós tenhamos uma diferença de 18% de salarial entre homens e mulheres. Isto significa que as mulheres, em média, ganham menos 18% que os homens. E a ideia de marcar o próprio dia 6, que é a primeira vez que o fazemos, é a primeira vez que Portugal assinala o Dia Nacional da Igualdade Salarial, é exatamente porque o 6 de março é exatamente aquele que marca, é o resultado dos 65 dias, que é o resultado matemático de 18% de diferença salarial entre homens e mulheres. E, portanto, a ideia é chamar-lhes a atenção e que para o ano queremos-lhes mandar esta prenda, mas de preferência no dia 4, ou no dia 3, ou no dia 2, ou de preferência ainda em fevereiro. Ainda em fevereiro, para mostrar que a realidade começa a mudar. Então, mas explique-me uma coisa, o que é que está errado para que isto de facto aconteça? Como é que é possível que as mulheres recebam quase menos 20% que os homens? Bom, isto não é um problema de Portugal em particular, isto é um problema mundial, é um problema europeu e Portugal não está desalinhado do resto do mundo, infelizmente, nesta matéria. Aquilo que acontece é que, fruto de preconceitos, fruto daquilo que tem sido a tradição muito enraizada, fruto daquilo que socialmente se construiu do que é o papel da mulher e do que é o papel do homem, quer no mundo, quer na área social, quer na área do trabalho, faz com que as mulheres, em média, enfim, continuem, apesar de estudarem mais que os homens, hoje em dia nós temos mais de 60% do ensino superior da população sim, licenciada são mulheres, mas isso não está a ter uma repercussão no mercado de trabalho. Também acontece que as mulheres continuam a ir para áreas académicas mais ligadas à saúde, ao cuidado, à educação, no fundo, áreas que tradicionalmente estão ligadas àquele que era o papel típico da mulher nestas áreas. E isso faz na com família, que, portanto, na família, como se houvesse um prolongamento. E, portanto, há um reconhecimento do mercado de trabalho inferior relativamente a este género de profissões, se compararmos com, por exemplo, a área informática, a área económica, a área das engenharias, até mesmo da construção civil, onde os salários são mais elevados. Portanto, logo em média, há aqui uma questão de valoração do trabalho, de que de uma forma o trabalho masculino ou tipicamente masculino é valorizado mais do que o das mulheres. O que é que pode ser feito para alterar esta realidade? Não sei se em termos de legislação, se já há medidas que prevejam que haja uma igualdade. Sim, na sua opinião, o que é que pode ser feito? Bem, a legislação portuguesa é bastante positiva e é bastante correta nesta área, aliás, até porque deriva das diretivas comunitárias e, portanto, nem outra coisa podia ser. E, de facto, é proibido que as mulheres e os homens ganhem salários diferentes para a mesma função, ocupando a mesma função. Trabalho igual ou de igual valor. E aqui Okay. é que está. Agora, claro que poder concluir de que determinado trabalho tem o mesmo valor do que outro é extremamente complicado, mas não é impossível e até há vários estudos e instrumentos que assim ajudam. Agora, a questão é realmente social, é a questão da segregação profissional, a que já me referi, é a questão de que os homens e as mulheres no âmbito familiar ainda não partilham de uma forma igual, de uma forma equitativa as suas responsabilidades. Continua a ser sobre a mulher sobre quem recai a maior taxa da responsabilidade da casa, da família. E esse será talvez o principal problema.
Eu creio que essa é grande parte do problema, certamente, porque as mulheres, de uma forma geral, têm uma dupla jornada de trabalho. Aquela que têm fora de casa, no mercado de trabalho, e em casa. E em casa. Portanto, mesmo, e nós temos estudos que nos dizem, de inquéritos que têm sido feitos, que mesmo em situação em que os homens não estão a trabalhar, e neste momento Portugal já tem uma média de 16% de lares onde só as mulheres estão a trabalhar, porque, efetivamente, o mercado de trabalho está a ser comprimido devido à crise. Está a haver uma subida do desemprego. Está a haver uma subida do desemprego E mesmo brutal. aí os homens não ocupam essas tarefas, mesmo estando em casa? Os homens, das estatísticas que nós temos dos inquéritos, dizem-nos que não, que ainda é pior. Que a situação em que os homens e as mulheres ainda partilham um bocadinho mais é quando ambos estão a trabalhar. Quando há a situação de que ele está desempregado e só ela é que está a trabalhar, não há essa partilha. Não há essa partilha. Portanto, há toda uma questão cultural aqui extremamente enraizada e, como é óbvio, depois as mulheres têm mais dificuldade em se integrarem no mercado de trabalho. Para além desta discriminação salarial, há a discriminação profissional, nomeadamente na progressão da carreira e no caso das executivas. No seu entender, quais são os principais obstáculos também a esta... Primeiro que tudo, queria lhe perguntar se acha que continua a haver discriminação profissional e discriminação no acesso aos cargos. Em Portugal, apenas 6% dos lugares dos conselhos de administração das empresas são ocupados por mulheres. Portanto, ainda há essa discriminação profissional. Ainda há uma dificuldade de acesso das mulheres a cargos de direção e ainda não é uma coisa vista com naturalidade. Porque se assim fosse, nós não tínhamos esta situação. Estes indicadores. Não é? E Portugal, eu creio que neste momento no PCI 20 não tem nenhuma. O que vai tendo é em cargos de direção, mas muitas vezes não executivos. E, portanto, há de facto uma grande diferença no acesso a cargos de direção e Portugal não é exceção. Aliás, eu creio que do ponto de vista europeu, é dos países onde há menos mulheres em cargos de direção. Eu creio que só Malta, neste momento, é que tem menos mulheres do que Portugal nesta situação. E claro que isso é só consequência de tudo aquilo que temos estado também aqui a dizer, da segregação profissional, da falta da partilha das responsabilidades familiares e profissionais. Eu creio que as mulheres se sentem muito condicionadas, são obrigadas a escolher entre a carreira ou a família, e muitas vezes preferem a família, e isso é que está errado, não é? Porque aos homens nunca é colocada esta questão. É uma linha, é uma via verde, vão diretos para o seu posto de trabalho e para a sua progressão, e às mulheres há sempre esta nuvem sobre o que é que eu devo fazer, poderei ou não ter as duas coisas. E é possível ter as duas coisas? Tem que ser possível ter as duas coisas, claro que é. Agora, isso significa uma mudança de paradigma muito grande e principalmente ao nível familiar, não necessariamente num casamento, até porque hoje as famílias também, existem muitos modos de família, mas aquilo que acontece é que não podem ser as mulheres, única e exclusivamente, ou em grande parte, a serem as grandes provedoras da família, não é? Do cuidado, porque isso, obviamente, é aquela história, como se costumava dizer, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Pois claro, porque elas ficam a tomar conta da célula familiar para e libertam os homens dessa responsabilidade. Agora, aquilo que nós temos que pensar é se existem hoje em dia tantas mulheres licenciadas, mulheres com MBAs, mulheres com mestrados, mulheres que são profissionalmente muito ativas, mulheres com grande capacidade, se nós não ajudamos a que estas mulheres possam chegar ao topo de carreira, que possam ser dirigentes de nível, de alto topo, então será que nós não estamos, do ponto de vista económico, a perder valências? Não estamos a abrir mão de talentos que podiam, até do ponto de vista da competitividade, mudar muito o cenário? E há aquela questão que às vezes é colocada, que a crise poderá também ter sido provocada pelo facto de haver, sobretudo, homens nas direções de empresas e não haver diversidade. Há quem diga que o Lehman Sisters nunca ia acontecer. Nunca iria acontecer. É possível, nós ficaremos sempre na eterna dúvida, porque a verdade é que o sistema que nós temos é um sistema altamente masculino e masculinizado. E, portanto, nós nunca saberemos como seria do contrário. Agora, o que sabemos é que vários estudos de caso, vários estudos que têm sido feitos até pela McKinsey, pela Caliste, por outras grandes consultoras internacionais, todas elas vêm apontar para que quando há direções mistas, quando temos homens e mulheres a partilharem a direção, de uma forma geral, aumentam os proventos económicos, aumenta a competitividade e aumenta o bom ambiente dentro das empresas. Até porque, na verdade, os homens e as mulheres são diferentes e hão de ser sempre diferentes. Mas são complementares. E se nós tivermos em atenção que a clientela, portanto, que os grandes consumidores são basicamente mulheres, ou quando não são elas diretamente que estão a consumir, estão a influenciar ao consumo, então se calhar deveria-se, do ponto de vista da potencialidade económica e da competitividade, equacionar, porque
A questão da igualdade de género, parece-me a mim, é uma questão moral, é uma questão de justiça, como é óbvio, uma questão de direitos humanos, mas é também uma questão económica, uma questão de negócio. Desenvolvimento económico. Com certeza, uma questão de negócio. E de produtividade. Eu ia lhe perguntar, se tivesse que dar 3 conselhos às executivas portuguesas para conseguirem de uma forma mais rápida chegar aos lugares do topo, o que é que lhes diria? Bom, eu creio que o mais importante de tudo é acreditar que são capazes, ter confiança nas suas capacidades e mostrar interesse, mostrar vontade de querer chegar. Porque eu acho que muitas vezes aquilo que acontece é que, a certa altura, são as próprias mulheres que começam a achar, bom, eu se calhar há pessoas melhores do que eu para conseguirem chegar a este lugar, ou se calhar eu mais tarde ou mais cedo quero ter filhos. Portanto, eu diria têm capacidade, querem chegar, têm essa vontade, mostrem. Sentem-se à mesa, façam-se notadas de que querem fazer algo, de que têm capacidade. Porque isso muitas vezes acontece. Se nós não acreditarmos que somos capazes e se não mostrarmos que temos vontade, ninguém nos vai ver. É preciso levantar o braço e mostrar. Nós estamos aqui. Eu acho que isso é fundamental. Creio também que é fundamental não se amedrontarem e não ficarem com esta ideia de que têm que escolher entre a profissão e a família. É possível conciliar. Agora, isso se calhar significa por criar do ponto de vista familiar uma rede para isso e fazer uma exigência e não, se a ideia que têm é quererem trabalhar, então mostrarem que querem trabalhar fora de casa e conseguirem uma relação com os pais dos seus filhos no sentido de que... Mais equilibrada. Mais equilibrada. Os filhos não são só filhos das mães, são filhos das mães e dos pais. Eu acho que isso é muito fundamental também. E eu creio que estas duas coisas fariam toda a diferença. Eu creio que são fundamentais. A CIT conseguiu há pouco tempo um grande prodígio, que foi assinar um acordo com 21 das grandes empresas portuguesas, no sentido de elas se comprometerem a adotar medidas para garantir uma igualdade de género na liderança das suas organizações. Que tipo de iniciativas é que estão previstas? Este foi um exemplo que a CIT está extremamente contente com este projeto que está a desenvolver com estas empresas e que é um exemplo claríssimo da capacidade que as empresas têm de autorregulação e de que já existe uma série de empresas, e estas empresas, muitas delas têm uma representação no PIB nacional altíssimo, portanto estamos a falar de grandes empresas, que começaram a perceber que a igualdade de género pode ser uma ferramenta de gestão do pessoal e de gestão empresarial que pode trazer proventos económicos. Elas estão aqui porque acreditam que pode haver aqui vantagens. Isso foi muito interessante, porque não foi a CIT que chegou, que reuniu estas empresas e disse, temos aqui este projeto, nós reunimos com várias empresas durante um ano, com estas empresas todas, e elas próprias é que criaram este projeto e é que definiram que medidas é que cada uma delas se poderia comprometer. Portanto, foi feito um diagnóstico, naturalmente, para avaliar qual era o nível de igualdade de género dentro das empresas, conseguiu-se determinar quais eram os pontos fracos e os pontos fortes, e depois foi cada empresa que, de acordo então com esse diagnóstico, foi desenvolvendo criou uma série de medidas com as quais se comprometeu, e comprometeu-se publicamente. E nós temos medidas para aumentar o número de mulheres em cargos de direção, que passa muito pelo mentoring, passa muito por as empresas criarem condições para que uma série de mulheres que estão nessas empresas poderem estar aptas a progredir. Temos outras medidas que são de maior criação de mecanismos de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Temos outras empresas que estão a apostar muito na formação profissional, na área da igualdade de género, para dirigentes e também para trabalhadores e trabalhadoras. Temos outras empresas que querem apostar na negociação coletiva, portanto, ao nível dos acordos coletivos de trabalho, introduzindo regras que visem o maior respeito da igualdade de género dentro das suas empresas. Temos outras empresas que estão a apostar muito na imagem e que querem que tudo que seja escrito e que saia, quer para o interior, quer para o exterior da empresa, seja sempre com linguagem inclusiva e que tenha sempre uma visão de igualdade de género e de mainstreaming bastante acentuada. Temos outras empresas que estão a apostar em medidas relativas à aprendizagem ao longo da vida, porque também o facto de as mulheres muitas vezes estarem mais tempo fora do que os homens, exatamente por questões de maternidade ou por questões de atenção aos filhos e que as consequências que isso na progressão da carreira lhes traz e, portanto, também nessa área. E temos algumas medidas que eu também reporto muito importante nesta matéria, que são aquelas que visam promover uma maior partilha das licenças parentais por homens.
Portanto, empresas que querem apostar, sensibilizar os para homens que também os seus trabalhadores gozem mais a licença parental. Só para terminarmos, que o nosso tempo está mesmo a terminar, a Comissão Europeia aprovou recentemente uma recomendação de que até 2020 40% das empresas do espaço europeu tenham mulheres nas suas administrações. Concorda com esta proposta ou esta recomendação das cotas? Eu creio que é uma questão de ver quanto tempo é que nós estamos disponíveis para esperar que aconteça uma evolução. E o exemplo que temos concreto e aplicado é da Noruega, em que, de facto, o aumento de mulheres em cargos de direção aumentou exponencialmente desde que foram introduzidas as cotas. Portanto, eu creio que nós já andámos tanto, já se discute tanto isto há tanto tempo, que, se me perguntar se este seria o cenário desejável, eu diria que a autorregulação é sempre o cenário desejável, que as coisas aconteçam naturalmente é sempre o cenário desejável. Mas, às vezes, é preciso... Para acelerar. Preciso acelerar e, portanto, eu creio que esta diretiva das cotas, espero que seja aprovada e eu creio que sim, que é necessária. Muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Sandra Ribeiro, ela é que é Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego. As mulheres têm que trabalhar mais 65 dias por ano para ganhar o mesmo que os homens e levam para casa menos 18% no salário. A discriminação das executivas no acesso aos lugares de topo das empresas continua. A boa notícia é que a CIT acaba de promover um acordo com 21 das maiores empresas portuguesas que se comprometeram a concretizar ações de promoção para a igualdade de género nas suas organizações. Já sabe que pode encontrar mais oportunidades de emprego e formação todas as segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego, do Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.